Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao quinto dia da nossa semana de planejamento sucessório. E hoje o tema é palpitante, porque hoje nós vamos conversar com a professora Simone Baginski sobre um tema que ela já está presente aqui. Olá, professora. É só enviar a solicitação que a gente já começa aqui o nosso bate-papo para conversarmos sobre holdings familiares. Vai ser um prazer mandar aqui um abraço para o Elisandro Saboia, para a Jéssica, que também já está presente aqui. Vamos só esperar aqui o envio. Professor José Rubens Hernandes, não perde uma, professor. Forte abraço, um excelente sábado para o senhor também, meu irmão. Vamos lá, professora. A senhora envia aqui a solicitação, ou então encaminha para a senhora aqui também. Aqui agora, ok. Aceite. E a gente vai já começar o nosso bate-papo. O áudio está chegando bem, pessoal? Me enviem um ok aí se o áudio está bom. Olá! Olá, professora, tudo bom? Como é que vai, Oi, Alberto? professora. Tudo bom? Parece que está caindo um pouquinho o sinal, parece que está oscilando um pouco. Tá oscilando um pouquinho? Vamos ver se a gente consegue mudar aqui de Está oscilando posição. aqui, tá? Vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui. Eu, por Melhorou? via das dúvidas, eu utilizo sempre os dados. Melhorou, sim. Ficou mais Ah, estável. ótimo. Se E achar aí aí? um local aí que fique também confortável para a gente bater esse nosso papo. Sem dúvida, sem dúvida. Uma satisfação estar aí com você nesse sábado tão maravilhoso, né? Embora há tantas notícias tensas nos últimos tempos, né? Mas vamos Verdade, falar desse. demais. A Vamos. gente está tendo uma concorrência. A gente está tendo uma concorrência grande esses É últimos 3 dias, viu? verdade. É verdade, né? Falar de holding nesse cenário tão tenso, político, econômico, de saúde, né? É importante a gente falar de todos esses aspectos da vida, respeitando esse cenário tão maluco que a gente está vivendo, não é verdade? Vamos que Muito vamos. bem, professora, é isso mesmo. Então, assim, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer novamente sua disponibilidade. Eu sei que nesse período de isolamento social, onde nós trabalhamos muito em casa, parece que as tarefas fazem se multiplicar, a produtividade da gente fica maior. Então, eu sei da dificuldade que é para encontrar um espaçozinho na agenda para a gente conversar, mas você aceitou prontamente o nosso convite. Eu gostaria de agradecer demais. E é uma grande honra Obrigada. poder conversar com você. E para você que está aqui assistindo a gente que não conhece a professora, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é advogada, colega advogada também, é professora de cursos de graduação, de especialização, é especialista em Direito Tributário pelo IBET do Rio Grande do Sul e tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, que é uma das maiores referências em termos de formação de especialistas voltados principalmente para negócios. Então, esse é um breve currículo da professora Simone, e Obrigada. além disso, ela tem eu diria, produtos jurídicos mais respeitados e um dos treinamentos mais respeitados que nós temos no Brasil, que leva em consideração também a questão do planejamento sucessório, que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre ele no finalzinho do nosso bate-papo. Então, seja novamente muito bem-vinda, professora. Olha, obrigada pelas gentis palavras, você é sempre muito gentil, fico muito honrada com esse convite, realmente é uma honra estar, né, conversando com tantas pessoas de tantas partes do Brasil, né? Aliás, eu estou com saudade dessa dinâmica da sala de aula, né? Porque desde 5 de março, que foi a minha última aula lá em São Paulo, a gente acaba ficando com saudade dessa dinâmica de trocar conhecimento. Então, foi uma grande iniciativa sua, Alberto, da gente conversar sobre esse tema holding, né? Que é um tema que mais do que nunca está em voga, né? Hoje a gente Pois sabe é. que muitas pessoas, né, nesse período da quarentena, começaram a se questionar, né? Temos aí, né, necessidades econômicas, né, uma crise que se avizinha, que já está instaurada aí, né, uma crise política, uma crise econômica, uma crise financeira,
e uma crise patrimonial, né? E cuidar da nossa saúde física, psíquica e também patrimonial, sem sombra de dúvidas, são providências que nós precisamos conciliar com esse momento tão tenso aí que estamos vivendo, né, no mundo todo e aqui no Brasil, mais sensível, né, a partir dos últimos comunicados que tivemos ontem, né? É verdade, professor. E assim, se o planejamento na vida das pessoas já se fazia importante, fica mais relevante agora, quando você tem uma situação como essa, onde nós temos aí uma pandemia, nós temos Sem dúvida. uma epidemia a nível global, onde infelizmente nós temos aí, quando não temos mortes, nós temos o afastamento durante um período considerável das capacidades, um afastamento das capacidades laborais e até Sem dúvida. Da administração, das administrações empresariais aí, né, professor? Então, assim, sem dúvida, faz-se sobremaneira relevante nesse momento a questão de se planejar realmente, não só a sucessão, mas um eventual afastamento provisório, né? E aí um dos primeiros temas ou tópicos que vem na cabeça de quem fala planejamento sucessório já vem holding. E aí, Exato. um assunto de holding, o cara fala em holding de participação, holding patrimonial e holding familiar. Mas, assim, não necessariamente holding não é sinônimo de planejamento sucessório, né, professora? Sem sombra de dúvida, você tocou num ponto fundamental, porque holding, na realidade, é um tema extremamente multidisciplinar. E holding não é um tipo jurídico, não é necessariamente, como você bem falou, vinculado ao planejamento sucessório. A holding pode ser construída com esta finalidade, mas na realidade nós temos vários formatos, né, de proteções patrimoniais diversas, né, que a holding normalmente é o passo inicial, é o start desse processo todo, né? E na realidade aqui no Brasil, Alberto, holding já é um tema bastante antigo, né? Nós vivemos esse boom do assunto nos últimos 10 anos por uma série de situações. Mas, a bem da verdade, desde 1976 é permitido, né, com a promulgação da lei das SAs, que é uma lei robusta, extremamente densa, extremamente bem concatenada, né, no nosso sistema jurídico, é através dela que é permitido no Brasil que você tenha uma estrutura jurídica com o objetivo de concentração patrimonial. Holding vem do to hold americano, né? Vem lá dessa constituição, dessa necessidade de criarmos estruturas para segurar, para dominar, para controlar patrimônio. Esse é o foco dessa estrutura jurídica, né? E ela não fica centrada apenas no contrato social, né? Ou no estatuto social, no caso de uma SA, o contrato, no caso de uma limitada, de um único sócio ou de vários sócios. Na realidade, ela é um conjunto de documentos, né, que podem levar ao planejamento sucessório através da aplicação de algumas ferramentas jurídicas, né? Então, nós nos utilizamos do direito societário, do direito tributário, do direito das sucessões, do direito de família, né? Todas essas áreas estão reunidas para esta finalidade de controle patrimonial. Então, você abordou muito bem quando fala em organização patrimonial como sendo uma das principais motivações, né, dos principais objetivos desse tema holding. Realmente é aí onde começa todo o nosso histórico, né? Entender exatamente as motivações, os objetivos de cada família, de cada empresa, de cada grupo é fundamental. Começar Professor, e assim, você que... Me perdoe estar interrompendo, porque nós temos um lagzinho na comunicação e aí acaba interrompendo o meio da fala. Me perdoe, professor. Não, mas, sem assim, sombra de dúvida. ao que é que a senhora atribui a questão da holding está tão em voga? É mais acesso realmente à informação? Porque, assim, o que muita gente, nós conversando com alguns colegas, parece que está tendo um processo também de vulgarização do tema, ou até mesmo, assim, em algumas questões, até algumas situações, até uma irresponsabilidade quando se consegue vender um produto, né? Uhum. Então, assim, você atribui a quê? A essa questão de ter realmente mais acesso à informação, ou é porque está tendo realmente muita gente no mercado que está
vamos dizer, vendendo gato por lebre. Se aventurando, né? Isso é um grande problema, né? Na realidade, o que acontece? Sem dúvida alguma, a tecnologia, né? A era digital deu um acesso incrível à informação, né? Hoje nós estamos aqui justamente nos conectando com várias partes do Brasil, aí, justamente pela possibilidade que essa ferramenta incrível da tecnologia nos alcança, né? Então, a informação, sem dúvida alguma, é uma das motivações de que o tema tenha se popularizado, né? Embora seja muito antigo, como eu comecei aí no início da fala, né? Seja um tema já insistente no nosso ordenamento jurídico, há muito tempo havia os mitos, eu digo, em relação ao tema holding, que era, holding é um produto, né? Ou é uma situação específica para famílias de determinado volume patrimonial, né? Ou determinado volume de dinheiro. Então, se entendia que era algo inacessível para o pequeno, para o médio. Ou um instrumento mesmo de evasão, isso, né? De muito esconder linkado, patrimônio. Exatamente, muito linkado né, ao que a gente defende muito, que isso, sonegação fiscal, evasão de divisas, né? E não elisão fiscal, que é você construir ferramentas lícitas, né, e que tenham e programadas no nosso sistema jurídico para que você tenha diminuição lícita de carga tributária. Então, muita gente se utilizou mal da holding. E aí vieram os aventureiros, né, os maus profissionais, que infelizmente por não linkar toda essa multidisciplinariedade do tema, né, que todas essas áreas jurídicas ou uma própria escrita contábil correta, adequada, acabava trazendo a holding no foco da ilicitude. E holding não tem nada de ilícito quando ela é bem feita, né? Quando ela é construída por profissionais que realmente conheçam, né, das ferramentas jurídicas, que apliquem de acordo com o diagnóstico de cada caso concreto, né? E eu gosto sempre de iniciar minhas aulas, né, e até os meus bate-papos com os clientes, desmistificando uma coisa que realmente, infelizmente, foi muito popularizada no Brasil, que é a famosa blindagem patrimonial. Não existe blindagem patrimonial no Brasil, meus amigos, né? Quem busca holding com objetivos ilícitos, com o objetivo de desviar, de esconder patrimônio, fraudar credores, né? Ou, nossa, às vezes você procura, né, o assunto holding justamente porque está na iminência de uma responsabilização civil, tributária, previdenciária. Exato, nas portas de uma execução. Se você procura construir holding no momento inadequado, não há dúvida nenhuma que essa sua holding está fadada ao insucesso. Porque a blindagem é uma utopia, né? Não, você tem o que eu gosto sempre de defender é a proteção patrimonial lícita, quando feita no momento adequado, com as premissas corretas, né? Com o diagnóstico preciso dos objetivos familiares, com as análises de riscos, né, que todos nós, profissionais liberais, empresários, empregados, funcionários públicos, todos nós temos os nossos riscos de atividades profissionais, sem sombra de dúvidas, linkados no simples exercício de sair de casa para trabalhar, né? E se você não mapeia esses riscos, se você não toma o cuidado de concentrar todos os seus objetivos vis-à-vis esses riscos, a chance de você trazer uma estrutura, construir toda uma estrutura que será desmantelada, né, num futuro próximo é muito grande, né? Então, você tem que ter cuidado com os maus profissionais, você tem que ter cuidado com o não mapeamento objetivo desses requisitos, com os famosos modelões, né? Eu sei que a sua semana do planejamento sucessório trouxe feras aí do tema e fico felicíssima de ver que todos nós estamos unidos, né, numa única voz, no sentido de buscar realmente a seriedade que esse assunto, né, necessita, né? Verdade. Inclusive, muitos dos professores aqui das lives são minhas indicações bibliográficas para os meus alunos, né? Doutora Daniele. Então, eu realmente fico muito feliz de ver a comunidade jurídica e a comunidade contábil se unindo em prol da desmistificação desse sistema, né? Dessa situação da holding ser utilizada com maus objetivos, né? Nós temos que buscar... E tem até situações, né, em que depois que você tem uma conversa com o potencial cliente, eventualmente você pode chegar à conclusão de que não necessariamente a instituição de uma holding
é a melhor saída para ele, no caso específico dele, né? Sem dúvida alguma, Alberto. Você falou uma grande verdade. Nem todo mundo precisa de holding, né? O que precisa é organização patrimonial. Isso sem sombra de dúvida, né? Todos nós precisamos ter, especialmente nesse momento de crise, precisamos ter uma organização em relação ao nosso patrimônio, seja o imobilizado, seja os ativos financeiros, seja, né, o que a gente pretende no futuro, no longo prazo. Agora, a holding não é um produto a se aplicar de forma indiscriminada, né? Eu volto à questão das motivações, porque isso, sem sombra de dúvidas, é o grande diferencial da holding bem feita, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, o caso do João não se aplica para o caso do José, né? E se a gente não levantar, até porque é o seguinte, você começa com uma coisa muito simples, né? A primeira pergunta que a gente faz quando pensa numa situação específica de holding é: qual é o seu regime de casamento? Qual é o seu estado civil, né? Isso modifica sobremaneira todas as, né, inclusive a escolha do tipo jurídico, se for o caso de fazer uma holding, né? Isso é o pontapé inicial. Se porventura você é casado, por exemplo, no regime da comunhão universal de bens, você não poderá ser sócio do seu cônjuge. É uma vedação legal lá de 2001, que muitas vezes, mas Simone, eu posso omitir o meu regime de casamento? Não, você não pode omitir o seu regime de casamento, né? Você não pode omitir o seu risco patrimonial, você não pode, né, omitir a composição do seu patrimônio, seja o declarado, seja o que não está declarado ainda, né? Tudo são bens e tudo influencia, né? O que você pode é alterar esse regime de bens. Né? Não há, eventualmente alterar, né? Eventualmente sim, mas eu te digo o seguinte, Alberto, você sabe que é uma coisa que eu sempre digo para aluno e para cliente. Eu não sou muito favorável a você alterar uma situação, uma escolha que você fez em determinado momento da vida, né? A não ser que exista realmente um risco iminente de perda patrimonial e que isso seja bem feito. Agora, a gente vê, infelizmente, muita... vamos simular um divórcio, né? E aí protegemos pelo menos 50% do patrimônio e aí fazemos de conta que estamos divorciados e continuamos vivendo sob o mesmo teto. Você está em união estável, né? União estável no Brasil é uma bomba. Num mundo como né? hoje, onde até as redes sociais, o que você posta na rede social é utilizado como prova contra você, isso não cola mais, isso não cola. Não cola. Então, assim, utilizar ferramentas que aparentemente parecem super inteligentes, mas que trarão inúmeras consequências nefastas, na realidade é até um pouco ingênuo, né? Então você tem muitas possibilidades de trabalhar o tema holding ou proteção patrimonial ou planejamento sucessório, alinhando ao que você escolheu com o seu cônjuge, com o seu universo de filhos, né? É a mesma coisa eu ouço muito em sala de aula, doutora, olha só, eu tenho um detalhe aqui, um filho lá que, né, não tá, não é o filho da minha união, né, normal, vamos chamar assim, né? Gente, filho é filho, né? Filho precisa ser considerado no universo patrimonial, né? Filho bastardo, eu costumo brincar, só existe em novela da Globo, né? A gente precisa conhecer, né, o universo da nossa sobre linha isso, sucessória. inclusive, ontem, eu acho que conversando com o doutor Cícero, hoje em dia nós temos, inclusive, o reconhecimento de filiações que não tem nada a ver nem com sangue, nem com adoção. Exatamente, né? é o poliamor, a família híbrida. Isso, família afetiva. Né? Filiação afetiva, é o cara que é criado como filho. Ele hoje está sendo reconhecido judicialmente, inclusive em relação aos direitos sucessórios, como filho, como se legítimo fosse. Sem dúvida, né? E é legítimo, né? Então vamos lá, esse termo bastardo é um termo completamente inadequado, em desuso. Se você não reconhece os direitos de legítima desse filho, também a possibilidade de judicialização do seu planejamento sucessório, ou a possibilidade de você ter aí inúmeros problemas advindos, né, da não organização patrimonial com as premissas corretas, isso sem dúvida alguma essa holding estará fadada, obviamente. E uma coisa é eu né? ter a minha opinião formada acerca, por exemplo, dessa questão. Eu acho esse negócio da legítima um absurdo. Beleza, mas você tem que seguir o que a lei
atual diz. Então E você a tem que se lei é preparar para a lei soberana, né? atual. Não adianta. Eu posso Exatamente. ter teses, eu posso ter um ponto de vista, eu posso começar, inclusive, um debate que vire um projeto de lei, de alteração legislativa, mas a lei tem que ser aplicada que está sendo vigente no Com, momento. Não tem com jeito. certeza. Você desdenhar dos requisitos legais, você né, fazer de conta que isso não existe, né, a possibilidade dessa estrutura ser destruída é muito grande. Então, o que eu recomendo sempre? Um diagnóstico, né, Alberto? Você levantar a documentação. Eu gosto muito e os meus alunos sabem disso, né? Eu gosto muito de bater nessa tecla, de estudar caso concreto, porque são inúmeras as variáveis. Inclusive, tem várias formas de você fazer holding, né? Por exemplo, muita gente me pergunta, Simone, o que é melhor? Eu faço uma limitada ou uma SA? Né? Gente, essa é a pergunta que é só o contexto familiar que vai nos responder. Existe uma coisa muito interessante na nossa legislação, que é, por exemplo, a diferença dos quórums de deliberação ou de tomada de decisões no ambiente de uma limitada, são quórums mais qualificados do que o quórum da SA. Né? Às vezes, a SA é a única forma que você tem de resolver litígios familiares, porque você traz para a maioria simples, 50% mais um, né? Não engessando dá uma a sociedade. despersonalizada nas participações, né? O que vale são ações, não são as pessoas, né? Exatamente. Você despersonifica, né? A SA é anônima, justamente porque o que importa é o capital investido e não necessariamente o afeto societário das limitadas, né? Em que as pessoas dos sócios que são né, realmente importantes e sem elas essa sociedade não sobrevive. E na limitada nós temos um quórum lá de 75%. É um quórum extremamente qualificado, né, em que se você não associar, por exemplo, no contrato social, né, da sua holding, outras ferramentas, como, por exemplo, o acordo de sócios, né, que eu reputo como a cereja do bolo dos planejamentos sucessórios e do próprio instrumento holding, né, que é você, via né, um instrumento apartado daquele instrumento público que fica arquivado na junta comercial, você ter exatamente todos os traçados objetivos de pequeno, médio e longo prazo familiares, né? O acordado e o escrito não fica família, né? Deu Por uma exemplo, falhada aí. Voltou? Voltou. Só Ok. concluindo, você falou da questão do estatuto, essa regra entre sócios, entre familiares, no caso quando são empresas familiares, né? Então, é um instrumento realmente que é feito à parte do contrato social, onde você vai estabelecer ali regras. Não só de convivência, mas inclusive de convivência também entre os membros, né? Sem dúvida. Outra coisa que é muito importante, né? Que a gente vê cláusulas nos contratos sociais de holding que não são factíveis, né? Por exemplo, valuation. Se um sócio resolver sair da sociedade, né? Venda de cotas, ou um irmão brigou com o outro, um quer vender o bem, o outro quer alugar, né? Que esses conflitos são muito comuns, né, no nosso ambiente. Inclusive, né, a holding é muitas vezes utilizada justamente para eliminar esses conflitos, justamente para deixar clara a regra do jogo, né, e você se utilizar das melhores ferramentas e muitas vezes dispensando esse malfadado processo de inventário, que é um processo de extremo bélico, eu digo, né, um processo de extrema é caro, desgaste, né? Desgaste. Muita gente não tem liquidez nem para começar o inventário, porque precisa se desfazer dos bens para conseguir pagar os impostos, o ITCD, o advogado, né? Que nós todos cobramos, né, os nossos honorários para esse processamento. Então, o inventário, ele é um processo que normalmente traz perda patrimonial e não coerência, coesão familiar. É a famosa dilapidação, né, do patrimônio. Dilapidação do patrimônio. Sem dúvida. Então, um acordo de sócios, muitas vezes tem esses objetivos. Você, por exemplo, né, entabular
qual é a regra do jogo para que alguém queira sair, por quanto vale aquela cota, né? O patrimônio líquido contábil, nós sabemos que não corresponde à realidade dos negócios. Uma coisa né? são os balanços contábeis, outra coisa realmente é o que tem de fluxo de caixa, o que tem... Nós sabemos que realmente não andam lado a lado são, exato, essas informações. Essa informação contábil, muitas vezes, ela é injusta em relação ao valuation, né? E tem muito intangível, a marca. Por exemplo, eu tenho vários clientes que têm lá marcas dentro dos seus ativos. Carteira de clientes. A carteira de clientes, exato. As atividades rurais, né? Como, o filho que não quer continuar, como é que isso é sopesado dentro de uma... Então, nós temos inúmeras variáveis que são intangíveis, né? Verdade. E se você coloca um critério, que é o que a gente vê, às vezes, no contrato social mais simples, como patrimônio líquido, sendo, né, a realidade para que você faturamento ou valor dos imóveis e pronto, né? Exatamente. Isso, sem dúvida alguma, trará, né, a possibilidade do litígio ser iminente. E aí você fica 10, 15 anos discutindo na justiça o alcance patrimonial. O que acontece com esse patrimônio? Ele se esvai. Né? Então, o acordo de sócios é muito bom para isso, porque tem muita coisa que diz respeito somente àquele núcleo de pessoas que está vivendo a realidade familiar. E esse acordo ele deve ser revisto de tempos em tempos, porque a nossa vida é muito dinâmica, né, Alberto? Nós temos aí uma realidade familiar, daqui a pouco, primeiros filhos, aí nascem os netos, aí, né, eu gosto de utilizar a expressão de que herdeiro não é profissão, e não é mesmo, né? A gente tem que entender quais os requisitos para que as pessoas administrem o patrimônio com responsabilidade e que possam, né, gerir esse patrimônio no sentido de multiplicar receitas e não diminuí-las, né? Então, o acordo, muitas vezes, tem esse viés, né? A chamada, eu diria que é a ferramenta principal de um tema que qualquer tamanho de negócio necessita, a chamada governança corporativa. Governança. Né? Governança corporativa, muita gente entendia que só se aplicava lá para as grandes empresas. Para as SAs de capital aberto, as listadas na Bovespa. Compliance, né? Hoje está muito na moda também. Compliance, né? Gente, isso tudo é fundamental. Independente se a sua empresa é do simples ou se a sua empresa é do lucro real, né, o tamanho do negócio não importa. É lógico, como a gente diz aqui no Sul, né, nós não vamos trazer lá uma bala de canhão para matar um passarinho, né? A gente vai trazer a ferramenta de governança adequada ao tamanho do negócio, né? Mas sem governança, sem boas cláusulas de administração, né, a sua holding também não terá esse objetivo de proteger o patrimônio e perpetuá-lo entre as gerações, né? Então, uma outra cláusula também que eu costumo bater muito na tecla, né, a questão da administração da sociedade, né? A gente vê muito frequentemente nos contratos sociais aquela cláusula que diz: a sociedade será administrada pelo fulano de tal com amplos e gerais poderes de administração. Gente, isso é uma carta aberta para a pessoa física ali, né, que está ali mandatada naquele momento, cometer aí atos ilícitos, né, e muitas vezes utilizando, né, das ferramentas inadequadas, né, de organização da gestão do seu patrimônio. Então, escalonar poderes, você poder trabalhar às vezes com o poder de veto ou não do patriarca, da matriarca, isso tudo é o caso a caso. A própria divisão, né, do poder, ou não poder praticar ato de forma isolada, né? Sem dúvida, né? Essa é uma atitude assim que tão simples e que evita tanta dor de cabeça. É o cara, para determinadas ações você precisa ter uma decisão colegiada, ou pelo menos com 2 pessoas, né, se a sociedade for pequena, né? Sem dúvida. Então, holding, meus amigos, nada mais é do que uma empresa, né? E ela deve ter todos os cuidados que nós temos nas nossas empresas operacionais. Desde a escolha do tipo jurídico, da formação do capital social, da formação, né, do objetivo dela, da administração, né, da apuração de haveres, né, do fechamento do exercício. Todas essas cláusulas são cláusulas construídas realmente no caso a caso.
né? Se você não tem esse cuidado de fazer um levantamento, os meus clientes sabem, né, que eu tenho uns checklists, muitas vezes, gigantescos de informações necessárias, né? Muitas vezes eu começo uma holding familiar simples com 70 questões, com 70 perguntas, que são relevantíssimas na formação desse processo, né? E que muitas vezes eu tenho certeza que a própria pessoa nunca parou para pensar em muitos dos aspectos que vem listados. Rapaz, eu não tinha pensado, nunca parei para pensar nisso. E muitas vezes você precisa estar até junto ali, não respondendo junto, mas levando um indivíduo, a pessoa, a refletir sobre determinados aspectos. E, rapaz, realmente, ó. Exatamente. E aí eu chamo mais um profissional que muitas vezes a gente, né, se alinha nesse processo todo. Já sabemos que advogados e contadores, principalmente, são fundamentais nesse processo. Não tem como você construir uma empresa sem que esses dois profissionais estejam de braços dados, né? Eu brinco que o advogado, em determinado momento, sai de cena, mas o contador... E muitas vezes um só advogado não é bastante, né, professora? Exatamente. E aí você falou um tema muito importante, né? Quando diz, nossa, você leva as pessoas à reflexão, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Muitas vezes nós chamamos profissionais da área da psicologia, né? Justamente porque é preciso você organizar o ambiente familiar, o ambiente societário, né? Com ferramentas multidisciplinares, entender, né? Mapear quem é o herdeiro que pode assumir a gestão do negócio, quem é o herdeiro que só vai receber dividendos, porque todos têm direitos patrimoniais. Aqui e acolá tem que aparar algumas arestas, né? Exatamente, né? Então a gente chama, tem inúmeros exemplos aí de empresas, né, de institutos sucessores que trabalham também as ferramentas psicológicas desse ponto, né? Porque eu ouvi numa das suas lives um professor falando uma coisa muito interessante, né? Na realidade, o brasileiro não gosta de falar do tema morte, né? Ninguém gosta de se deparar com essa finitude da vida, né? E com os reflexos que essa finitude da vida nos leva, né? E estamos num momento em que cada vez mais nos deparamos com isso, né? Olha aí o coronavírus, né? Nos deparando com a finitude, né, da vida, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande de não deixar esse assunto para depois, né? Esse assunto precisa, quanto mais esse é um outro ponto bem importante, né? Que é um outro mito da holding. Eu só vou pensar em organização patrimonial, em construir uma empresa ou planejar a minha sucessão através depois da dos meus doação. 50, dos meus 60 anos. Gente, eu tenho muito cliente de startup, né? Que são aquelas empresas de jovens, né? Que começam aí nos seus 20, 30 anos e que tantas coisas boas, né, estão nos trazendo, né? Que já começam a separar o que é patrimônio construído ao longo da sua vida particular do seu risco de negócio. Quanto mais cedo você pensa na sua organização patrimonial e no seu legado, no que você quer deixar, né, para os seus filhos, para os seus netos, para quem virá, mais eficiente será a holding. Porque a holding não é um processo estático, né? É um processo que ele também vai se amoldar de acordo com a evolução da nossa vida. Então, se num determinado momento uma holding de um jovem de 20, 30 anos, que não é casado, tinha determinada configuração societária, mas adiante casou, teve filhos, nós estamos aí, os profissionais, para ajustar, né, as ferramentas da holding a essa nova realidade da vida. Então, uma vez construída a holding, não significa que você nunca mais vai alterar as configurações iniciais. Muito antes, pelo contrário. Né? Ela precisa ser adequada, né, à evolução às novas da sua realidades. Vida. É exatamente isso, né? Professor, agora vamos assim para um aspecto assim, um pouco mais prático, agora que a gente conseguiu introduzir, porque nós temos muitas pessoas, e temos pessoas aqui do Brasil todo, viu, professor? Nós temos gente de Tocantins, Maranhão, que eu já vi aqui, tem gente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, seus vizinhos aí, temos gente do Brasil todo, mas nós temos também profissionais que não são da área jurídica ou contábil. E aí pode chegar o questionamento para eles. Vem cá, agora, esse negócio de holding é só para quem já tem empresa, é só para empresários? Excelente pergunta, Alberto. De forma nenhuma. Para quem tem...
quem é empresário, né, nós somos, ela é muito específica, né? Ela é uma holding criada nas chamadas holdings de participações, né? São holdings que têm esse foco de organizar o ambiente empresarial, que é um ambiente completamente distinto do ambiente familiar. Eu diria o seguinte, Alberto, qualquer pessoa, né, que queira planejar e organizar o seu patrimônio pode ser um possível cliente de holding. Eu já constituí holding com um único bem, que é o bem familiar, com um único objetivo: você dispensar o inventário no futuro. Então, mais importante do que volume patrimonial, a profissão, se a pessoa é empresário, se é, né, é você entender qual é o objetivo. E o objetivo é realmente, né, o que norteia o tema holding, né? Então, primeiro, você vai diagnosticar o caso concreto, vai entender exatamente qual é a intenção da família, se é não passar por um processo de inventário, se é reduzir licitamente a carga tributária, porque tem uma coisa muito importante, né? Muitas vezes a carga tributária é a motivação de você pensar numa administradora de bens que virará uma holding, né? Hoje nós sabemos, falando de forma por exemplo, macro, né? só lhe interrompendo, eventualmente, o cara é um médico. Ele é um médico e, assim, fruto da profissão dele, ele começou a adquirir alguns bens imóveis e tal. Então, vamos dizer, ele tem, sei lá, 6 imóveis. Ele não tem empresa, ele é um médico, ele é um profissional liberal. Liberal. E aí ele quer encontrar uma forma de pagar menos tributo e de organizar melhor esse negócio aí. Pode ser que a holding seja a saída seja uma ideal grande solução. Ele, né? Nesse exemplo que você deu, Alberto, por exemplo, os tributos incidentes sobre a alocação e a venda desse bem, pessoa física versus pessoa jurídica, cai praticamente pela metade, quando a holding é bem constituída, quando o imóvel está contabilizado na conta contábil correta, quando você utiliza, né, as ferramentas adequadas no processo, né? Até estou vendo uma pergunta aqui que vem bem com esse tema, né? Poxa, mas aí a holding, nós vamos ter que inventariar as cotas depois? Você não só muda, em vez de 6 bens imóveis, você inventaria as cotas? Se você apenas mutou o seu patrimônio da física para a jurídica, você não está dispensando o inventário, não. Nesse momento, você está realmente alterando a figura do que será inventariado. Você passa a inventariar cotas sociais e não bens. Por isso que a mera formação da holding não é o planejamento sucessório, né? O planejamento da sucessão para a dispensa do inventário virá com a aplicação da ferramenta, por exemplo, da doação da nua propriedade das cotas sociais, né? Com a reserva de usufruto, demais gravames, porque isso é o que vai planejar a sua sucessão de forma antecipada em vida. Perdão, então, para o médico esse que você falou, que quer simplesmente ter uma diminuição, né, na sua carga tributária, seja na venda, seja na locação, ou que uma pessoa jurídica justamente possa gerir os seus ativos, já é maravilhosa a constituição da holding, né? Perdão. Não é Covid, não, viu? Garganta seca. Vou pegar uma água aqui. Vontade. Agora, o planejamento da sucessão somente será possível se você aplicar essas ferramentas. Então, isso são situações muito importantes da gente alinhar no tema, né? Sem dúvida alguma. Perdão. Beleza. Enquanto você bebe uma aguinha, vem cá. Uma outra possibilidade já houve... vamos dizer assim, já houve o evento morte de um patriarca. Certo. E aí a família já está envolvida em um processo de inventário, mas é um inventário que está correndo de forma consensual, não está tendo disputa e tal, mas, de qualquer forma, os herdeiros querem manter essa perpetuidade patrimonial, querem manter a unidade como se antes... como se continuasse ainda sob a tutela do genitor, vamos dizer assim, ou do autor da herança. Certo. A holding também se mostra perfeita para essa finalidade, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes,
Uma coisa que é interessante é que o processo de holding, ele aceita bens ou direitos. Eu posso, inclusive, aportar como capital social o meu direito hereditário, né? Ou a expectativa que eu tenho dentro de um processo de inventário de Muito receber um interessante isso aí, quinhão. professor. Muito Exato. interessante. Ou seja, a pessoa, antes mesmo, eventualmente, de fazer um acordo com o outro herdeiro, ele pode colocar nessa holding a Específica dele. expectativa de se fazer um acréscimo de cotas, ou basicamente a cota que ele teria ou A vai ter cota direito lá parte. na frente. Exatamente, a fração do direito dele. Porque Perfeito. às vezes a gente vê, o herdeiro ele tem direito a 12,5% do patrimônio, né, do sucedido. Né? Esse Sim. direito pode ser vertido dentro de uma holding com a ferramenta adequada de integralização de capital social e se realizará no futuro quando esse processo de inventário finalizar. Então, ela é compatível com direitos, igual ao contrato de promessa de compra e venda. Simone, eu não escriturei ainda no meu nome o imóvel que estou adquirindo de forma parcelada. Posso aportar isso e já ter os benefícios da holding, no sentido de uma menor carga tributária, se eu pretender vender esse patrimônio, se eu pretender alugar esse patrimônio? Sem dúvida alguma, Alberto. Você pode colocar isso. Então, não é apenas o bem aquele que está em seu nome, escriturado formalmente, né, no registro imobiliário, como sendo seu. Né? Então, você tendo a avaliação, né, da sua propriedade, você pode ter inúmeras formas de construir essa holding. Né? Inclusive, os tipos de bens é uma outra coisa que a gente tem que fazer um mapeamento inicial. Né? Simone, eu coloco o meu carro dentro da holding, eu coloco as minhas aplicações financeiras, né? Tudo que não é imóvel, dependendo do seu objetivo, que é normalmente o que é mais importante, por que não? Né? É lógico que veículo é uma coisa que eu tenho muito cuidado, né, Alberto? Porque assim, o carro, a gente troca muito mais frequentemente de carro do que troca Tem a questão da depreciação, né? O risco contábil. realmente de se perder, né? Exatamente. E o risco do próprio acidente do veículo, né? Porque se a sua PJ passa a ser a detentora do automóvel que você anda todo dia, não há dúvidas que se você se acidentar com esse veículo, né, por um azar aí do destino, né, a pensão vitalícia, muitas vezes, da pessoa que foi acidentada vai cair na sua holding. Então, toda aquela intenção de você proteger os seus ativos, de não misturar o risco de negócio, né, com a sua intenção de construção patrimonial, cai por terra. Então, qualificar o seu universo de bens através de um diagnóstico. Aceite. E a gente vai já começar o nosso bate-papo. O áudio está chegando bem, pessoal? Me enviem um ok aí se o áudio está bom. Olá, professora, tudo bom? Como é que vai, Oi, Alberto? professora. Tudo bom? Parece que está caindo um pouquinho o sinal, parece que está oscilando um pouco. Ótimo. Está oscilando um pouquinho? Vamos ver se a gente consegue mudar aqui de posição. Oscilando aqui, tá. Vamos tentar aqui. Melhorou? Melhorou? Por via das dúvidas, eu utilizo sempre os dados. Melhorou, sim. Ficou mais estável. Ótimo. Se achar aí um local aí que fique também confortável para a gente bater esse nosso papo. Sem dúvida, sem dúvida. Uma satisfação estar aí com você nesse sábado tão maravilhoso, né? Embora há tantas notícias tensas nos últimos tempos, né? Verdade, mas vamos falar demais. A gente está tendo uma concorrência. A gente está tendo uma concorrência grande esses últimos 3 dias, viu? É verdade, né? Falar de holding nesse cenário tão tenso, político, econômico, de saúde, né? É importante a gente falar de todos esses aspectos da vida, respeitando esse cenário tão maluco que a gente está vivendo, não é verdade? Muito vamos que bem, professora, é isso mesmo. Então, assim, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer novamente sua disponibilidade. Eu sei que nesse período de isolamento social, onde nós trabalhamos muito em casa, parece que as tarefas fazem se multiplicar, a produtividade da gente fica maior. Então, eu sei da dificuldade que é para encontrar um espaçozinho na agenda para a gente conversar, mas você aceitou prontamente o nosso convite. Eu gostaria de agradecer demais
e é uma grande Obrigada. honra poder conversar com você. E para você que está aqui assistindo a gente que não conhece a professora, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Ela é advogada, colega advogada também, é professora de cursos de graduação, de especialização, é especialista em Direito Tributário pelo IBET, do Rio Grande do Sul, e tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, que é uma das maiores referências em termos de formação de especialistas voltados principalmente para negócios. Então, esse é um breve currículo da professora Simone, e além disso, ela tem um dos, eu diria, produtos jurídicos mais respeitados e um dos treinamentos mais respeitados que nós temos no Brasil, que leva em consideração também a questão do planejamento sucessório, que nós vamos ter a oportunidade de falar sobre ele no finalzinho do nosso bate-papo. Então, seja novamente muito bem-vinda, professora. Olha, obrigada pelas gentis palavras, você é sempre muito gentil, fico muito honrada com esse convite, realmente é uma honra estar, né, conversando com tantas pessoas de tantas partes do Brasil, né? Aliás, eu estou com saudade dessa dinâmica da sala de aula, né? Porque desde 5 de março, que foi a minha última aula lá em São Paulo, a gente acaba ficando com saudade dessa dinâmica de trocar conhecimento. Então, foi uma grande iniciativa sua, Alberto, da gente conversar sobre esse tema holding, né? Que é um tema que mais do que nunca está em voga, né? Hoje a gente sabe que muitas pessoas, né, nesse período da quarentena, começaram a se questionar, né? Temos aí, né, necessidades econômicas, né, uma crise que se avizinha, que já está instaurada aí, né? Uma crise política, uma crise econômica, uma crise financeira e uma crise patrimonial, né? E cuidar da nossa saúde física, psíquica e também patrimonial, sem sombra de dúvidas, são providências que nós precisamos conciliar com esse momento tão tenso aí que estamos vivendo, né, no mundo todo e aqui no Brasil, mais sensível, né, a partir dos últimos comunicados que tivemos ontem, né? É verdade, professor. E assim, se o planejamento na vida das pessoas já se fazia importante, fica mais relevante agora, quando você tem uma situação como essa, onde nós temos aí uma pandemia, nós temos Sem dúvida. Uma epidemia a nível global, onde infelizmente nós temos aí, quando não temos mortes, nós temos o afastamento durante um período considerável das capacidades, um afastamento das capacidades laborais e até Sem dúvida. Da administração, das administrações empresariais aí, né, professor? Então, assim, sem dúvida. Faz-se sobremaneira relevante nesse momento a questão de se planejar realmente, não só a sucessão, mas um eventual afastamento provisório, né? E aí um dos primeiros temas ou tópicos que vem na cabeça de quem fala planejamento sucessório já vem holding. E aí, Exato. Um assunto de holding, o cara fala em holding de participação, holding patrimonial e holding familiar. Mas assim, não necessariamente holding não é sinônimo de planejamento sucessório, né, professora? Sem sombra de dúvida, você tocou num ponto fundamental, porque holding, na realidade, é um tema extremamente multidisciplinar, e holding não é um tipo jurídico, não é necessariamente, como você bem falou, vinculado ao planejamento sucessório. A holding pode ser construída com esta finalidade, mas na realidade nós temos vários formatos, né, de proteções patrimoniais diversas, né, que a holding normalmente é o passo inicial, é o start desse processo todo, né? E na realidade aqui no Brasil, Alberto, holding já é um tema bastante antigo, né? Nós vivemos esse boom do assunto nos últimos 10 anos por uma série de situações. Mas, a bem da verdade, desde 1976 é permitido, né, com a promulgação da lei das SAs, que é uma lei robusta, extremamente densa, extremamente bem concatenada, né, no nosso sistema jurídico, é através dela que é permitido no Brasil que você tenha uma estrutura jurídica com o objetivo de concentração patrimonial. Holding vem do to hold americano, né? Vem lá dessa constituição, dessa necessidade de criarmos estruturas para segurar, para dominar, para controlar patrimônio. Esse é o foco dessa estrutura jurídica, né? E ela não fica centrada apenas no contrato social, né? Ou no estatuto social, no caso de uma SA,
o contrato, no caso de uma limitada, de um único sócio ou de vários sócios, na realidade, ela é um conjunto de documentos, né, que podem levar ao planejamento sucessório através da aplicação de algumas ferramentas jurídicas, né? Então, nós nos utilizamos do direito societário, do direito tributário, do direito das sucessões, do direito de família, né? Todas essas áreas estão reunidas para esta finalidade de controle patrimonial. Então, você abordou muito bem quando fala em organização patrimonial como sendo uma das principais motivações, né, dos principais objetivos desse tema holding. Realmente é aí onde começa todo o nosso histórico, né? Entender exatamente as motivações, os objetivos de cada família, de cada empresa, de cada grupo é fundamental. Começar Professor, e assim, você que... Me perdoe interrupção, porque nós temos um lagzinho na comunicação e aí acaba interrompendo o meio da fala. Me perdoe, professor. Não, mas, sem assim, sombra de dúvida. ao que é que a senhora atribui a questão da holding está tão em voga? É mais acesso realmente à informação? Porque, assim, o que muita gente, nós conversando com alguns colegas, parece que está tendo um processo também de vulgarização do tema, ou até mesmo, assim, em algumas questões, até em algumas situações, até uma irresponsabilidade quando se consegue vender um produto, né? Uhum. Então, assim, você atribui a quê? A essa questão de ter realmente mais acesso à informação, ou é porque está tendo realmente muita gente no mercado que está, vamos dizer, vendendo gato por lebre? Se aventurando, né? Se aventurando. Isso é um grande problema, né? Na realidade, o que acontece? Sem dúvida alguma, a tecnologia, né? A era digital deu um acesso incrível à informação, né? Hoje nós estamos aqui justamente nos conectando com várias partes do Brasil, aí, justamente pela possibilidade que essa ferramenta incrível da tecnologia nos alcança, né? Então, a informação, sem dúvida alguma, é uma das motivações de que o tema tenha se popularizado, né? Embora seja muito antigo, como eu comecei aí no início da fala, né? Seja um tema já insistente no nosso ordenamento jurídico, há muito tempo havia os mitos, eu digo, em relação ao tema holding, que era, holding é um produto, né? Ou é uma situação específica para famílias de determinado volume patrimonial, né? Ou determinado volume de dinheiro. Então, se entendia que era algo inacessível para o pequeno, instrumento para o médio. mesmo de evasão, Isso, né? De muito esconder linkado, patrimônio. exatamente, muito linkado ao que a gente defende muito, que isso, sonegação fiscal, evasão de divisas, né? E não elisão fiscal, que é você construir ferramentas lícitas, né, e que tenham e programadas no nosso sistema jurídico para que você tenha diminuição lícita de carga tributária. Então, muita gente se utilizou mal da holding. E aí vieram os aventureiros, né, os maus profissionais, que infelizmente por não linkar toda essa multidisciplinariedade do tema, né, que todas essas áreas jurídicas ou uma própria escrita contábil correta, adequada, acabava trazendo a holding no foco da ilicitude. E holding não tem nada de ilícito quando ela é bem feita, né? Quando ela é construída por profissionais que realmente conheçam, né, das ferramentas jurídicas, que apliquem de acordo com o diagnóstico de cada caso concreto, né? E eu gosto sempre de iniciar minhas aulas, né, e até os meus bate-papos com os clientes, desmistificando uma coisa que realmente, infelizmente, foi muito popularizada no Brasil, que é a famosa blindagem patrimonial. Não existe blindagem patrimonial no Brasil, meus amigos, né? Quem busca holding com objetivos ilícitos, com o objetivo de desviar, de esconder patrimônio, fraudar credores, né? Ou, nossa, às vezes você procura, né, o assunto holding justamente porque está na iminência de uma responsabilização civil, tributária, previdenciária. Exato, nas portas de uma execução. Se você procura construir holding no momento inadequado, não há dúvida nenhuma que essa sua holding está fadada ao insucesso.
Porque a blindagem é uma utopia, né? Não, você tem o que eu gosto sempre de defender é a proteção patrimonial lícita quando feita no momento adequado, com as premissas corretas, né? Com o diagnóstico preciso dos objetivos familiares, com as análises de riscos, né, que todos nós, profissionais liberais, empresários, empregados, funcionários públicos, todos nós temos os nossos riscos de atividades profissionais, sem sombra de dúvidas, linkados no simples exercício de sair de casa para trabalhar, né? E se você não mapeia esses riscos, se você não toma o cuidado de concentrar todos os seus objetivos vis-à-vis esses riscos, a chance de você trazer uma estrutura, construir toda uma estrutura que será desmantelada, né, num futuro próximo é muito grande, né? Então, você tem que ter cuidado com os maus profissionais, você tem que ter cuidado com o não mapeamento objetivo desses requisitos, com os famosos modelões, né? Eu sei que a sua semana do planejamento sucessório trouxe feras aí do tema e fico felicíssima de ver que todos nós estamos unidos, né, numa única voz, no sentido de buscar realmente a seriedade que esse assunto, né, necessita, né? Verdade. Inclusive, muitos dos professores aqui das lives são minhas indicações bibliográficas para os meus alunos, né? Doutora Daniele. Então, eu realmente fico muito feliz de ver a comunidade jurídica e a comunidade contábil se unindo em prol da desmistificação desse sistema, né? Dessa situação da holding ser utilizada com maus objetivos, né? Nós temos que buscar... E tem até situações, né, em que depois que você tem uma conversa com um potencial cliente, eventualmente você pode chegar à conclusão de que não necessariamente a instituição de uma holding é a melhor saída para ele, no caso específico dele, né? Sem dúvida alguma, Alberto. Você falou uma grande verdade. Nem todo mundo precisa de holding, né? O que precisa é organização patrimonial. Isso sem sombra de dúvida, né? Todos nós precisamos ter, especialmente nesse momento de crise, precisamos ter uma organização em relação ao nosso patrimônio, seja o imobilizado, seja os ativos financeiros, seja, né, o que a gente pretende no futuro, no longo prazo. Agora, a holding não é um produto a se aplicar de forma indiscriminada, né? Eu volto à questão das motivações, porque isso, sem sombra de dúvidas, é o grande diferencial da holding bem feita, né? O Ctrl+C, Ctrl+V, o caso do João não se aplica para o caso do José, né? E se a gente não levantar, até porque é o seguinte, você começa com uma coisa muito simples, né? A primeira pergunta que a gente faz quando pensa numa situação específica de holding é: qual é o seu regime de casamento? Qual é o seu estado civil, né? Isso modifica sobremaneira todas as, né, inclusive a escolha do tipo jurídico, se for o caso de fazer uma holding, né? Isso é o pontapé inicial. Se porventura você é casado, por exemplo, no regime da comunhão universal de bens, você não poderá ser sócio do seu cônjuge. É uma vedação legal lá de 2001, que muitas vezes, mas Simone, eu posso omitir o meu regime de casamento? Não, você não pode omitir o seu regime de casamento, né? Você não pode omitir o seu risco patrimonial, você não pode, né, omitir a composição do seu patrimônio, seja o declarado, seja o que não está declarado ainda, né? Tudo são bens e tudo influencia, né? O que você pode é alterar esse regime de bens. Né? Não, eventualmente, né? Alterar, né? Eventualmente, sim. Mas eu te digo o seguinte, Alberto, você sabe que é uma coisa que eu sempre digo para aluno e para cliente. Eu não sou muito favorável a você alterar uma situação, uma escolha que você fez em determinado momento da vida, né? A não ser que exista realmente um risco iminente de perda patrimonial e que isso seja bem feito. Agora, a gente vê, infelizmente, vamos simular um divórcio, né? E aí protegemos pelo menos 50% do patrimônio e aí fazemos de conta que estamos divorciados e continuamos vivendo sob o mesmo teto. Você está em união estável, né? União estável no Brasil é uma bomba. Num mundo como né? hoje, onde até as redes sociais, o que você posta na rede social é utilizado como prova contra você, isso não cola mais, isso não cola. Não cola. Então, assim, utilizar ferramentas que aparentemente parecem super inteligentes,
mas que trarão inúmeras consequências nefastas, na realidade é até um pouco ingênuo, né? Então você tem muitas Perfeito. possibilidades de trabalhar o tema holding ou proteção patrimonial ou planejamento sucessório, alinhando ao que você escolheu com o seu cônjuge, com o seu universo de filhos, né? É a mesma coisa eu ouço muito em sala de aula, doutor, olha só, eu tenho um detalhe aqui, um filho lá que, né, não tá, não é o filho da minha união, né, normal, vamos chamar assim, né? Gente, filho é filho, né? Filho precisa ser considerado no universo patrimonial, né? Filho bastardo, eu costumo brincar, só existe em novela da Globo, né? A gente precisa conhecer, né, o universo e olha, da falando nossa linha sobre isso, inclusive, sucessória. ontem, eu acho que conversando com o doutor Cícero, hoje em dia nós temos, inclusive, o reconhecimento de filiações que não tem nada a ver nem com sangue, nem com adoção. Exatamente, Né? é Hoje o em dia nós temos poliamor, a família filiação, híbrida, isso, família afetiva, né? filiação afetiva, é o cara que é criado como filho. Ele hoje está sendo reconhecido judicialmente, inclusive em relação aos direitos sucessórios, como filho, como se legítimo fosse. Sem dúvida, né? E é legítimo, né? Então vamos lá, não, esse termo bastardo é um termo completamente inadequado, em desuso. Se você não reconhece os direitos de legítima desse filho, também a possibilidade de judicialização do seu planejamento sucessório, ou a possibilidade de você ter aí inúmeros problemas advindos, né, da não organização patrimonial com as premissas corretas, isso sem dúvida alguma essa holding estará fadada, obviamente, e uma coisa é eu né? ter a minha opinião formada acerca, por exemplo, dessa questão. Eu acho esse negócio da legítima um absurdo. Beleza, mas você tem que seguir o que a lei atual diz. Então você tem que se preparar para a lei atual. Não adianta. Exatamente. Eu posso ter teses, eu posso ter um ponto de vista, eu posso começar, inclusive, um debate que vire um projeto de lei, de alteração legislativa, mas a lei tem que ser aplicada que está sendo vigente no momento. Não tem com jeito. certeza. Você desdenhar dos requisitos legais, você fazer de conta que isso não existe, né, a possibilidade dessa estrutura ser destruída é muito grande. Então, o que eu recomendo sempre? Um diagnóstico, né, Alberto? Você levantar a documentação. Eu gosto muito e os meus alunos sabem disso, né? Eu gosto muito de bater nessa tecla, de estudar caso concreto, porque são inúmeras as variáveis. Inclusive, tem várias formas de você fazer holding, né? Por exemplo, muita gente me pergunta, Simone, o que é melhor? Eu faço uma limitada ou uma SA? Né? Gente, essa é a pergunta que é só o contexto familiar que vai nos responder. Existe uma coisa muito interessante na nossa legislação, que é, por exemplo, a diferença dos quórums de deliberação ou de tomada de decisões no ambiente de uma limitada, são quórums mais qualificados do que o quórum da SA. Né? Às vezes, a SA é a única forma que você tem de resolver litígios familiares, porque você traz para a maioria simples, 50% mais um, né? Não engessando dá uma a despersonalizada nas participações, né? O que vale são ações, não são as pessoas, né? Exatamente. Você despersonifica, né? A SA é anônima, justamente porque o que importa é o capital investido e não necessariamente o afeto societário das limitadas, né? Em que as pessoas dos sócios que são realmente importantes e sem elas essa sociedade não sobrevive. E na limitada, nós temos um quórum lá de 75%. É um quórum extremamente qualificado, né, em que, se você não associar, por exemplo, no contrato social, né, da sua holding, outras ferramentas, como, por exemplo, o acordo de sócios, né, que eu reputo como a cereja do bolo dos planejamentos sucessórios e do próprio instrumento holding, né, que é você via um instrumento apartado daquele instrumento público que fica arquivado na junta comercial, você ter exatamente todos os traçados objetivos de pequeno, médio e longo prazo familiares, né? O acordado e o escrito não fica família, né? Deu por uma exemplo, falhada aí.
Voltou? Voltou, voltou. Só Ok. concluindo, você falou da Sinal. questão do estatuto, essa regra entre sócios, entre familiares, no caso, quando são empresas familiares, né? Então, é um instrumento realmente que é feito à parte do contrato social, onde você vai estabelecer ali regras, não só de Regras. convivência, mas inclusive de convivência também entre os membros, né? Sem dúvida. Outra coisa que é muito importante, né, que a gente vê cláusulas nos contratos sociais de holding que não são factíveis, né? Por exemplo, valuation. Se um sócio resolver sair da sociedade, né, venda de cotas, ou um irmão brigou com o outro, não quer vender o bem, o outro quer alugar, né, que esses conflitos são muito comuns, né, no nosso ambiente. Inclusive, né, a holding é muitas vezes utilizada justamente para eliminar esses conflitos, justamente para deixar clara a regra do jogo, né, e você se utilizar das melhores ferramentas e muitas vezes dispensando esse malfadado processo de inventário, que é um processo de extremo bélico, eu digo, né, um processo de extrema é caro, Desgaste, né? desgaste. Muita gente não tem liquidez nem para começar o inventário, porque precisa se desfazer dos bens para conseguir pagar os impostos, o ITCD, o advogado, né, que nós todos cobramos, né, os nossos honorários para esse processamento. Então, o inventário, ele é um processo que normalmente traz perda patrimonial e não coerência, coesão familiar. A famosa dilapidação, né, do patrimônio. Dilapidação do patrimônio. Sem dúvida. Então, um acordo de sócios muitas vezes tem esses objetivos. Você, por exemplo, né, entabular qual é a regra do jogo para que alguém queira sair, por quanto vale aquela cota, né? O patrimônio líquido contábil, nós sabemos que não corresponde à realidade dos negócios. Uma coisa né? são os balanços contábeis, outra coisa realmente é o que tem de fluxo de caixa, o que tem... Nós sabemos que realmente não andam lado a lado são, exato, essas informações. Essa informação contábil, muitas vezes, ela é injusta em relação ao valuation, né? E tem muito intangível, a marca. Por exemplo, eu tenho vários clientes que têm lá marcas dentro dos seus ativos. Carteira de clientes. A carteira de clientes, exato. As atividades rurais, né? Como, o filho que não quer continuar, como é que isso é sopesado dentro de uma... Então, nós temos inúmeras variáveis que são intangíveis, né? Verdade. E se você coloca um critério, que é o que a gente vê às vezes no contrato social mais simples, como patrimônio líquido sendo, né, a realidade para que você faça... Faturamento ou valor dos imóveis e pronto, né? Exatamente. Isso, sem dúvida alguma, trará, né, a possibilidade do litígio ser iminente. E aí você fica 10, 15 anos discutindo na justiça o alcance patrimonial. O que acontece com esse patrimônio? Ele se esvai. Né? Então, o acordo de sócios é muito bom para isso, porque tem muita coisa que diz respeito somente àquele núcleo de pessoas que está vivendo a realidade familiar. E esse acordo ele deve ser revisto de tempos em tempos, porque a nossa vida é muito dinâmica, né, Alberto? Nós temos aí uma realidade familiar daqui a pouco, primeiros filhos, aí nascem os netos, aí, né, eu gosto de utilizar a expressão de que herdeiro não é profissão, e não é mesmo, né? A gente tem que entender quais os requisitos para que as pessoas administrem o patrimônio com responsabilidade e que possam, né, gerir esse patrimônio no sentido de multiplicar receitas e não diminuí-las, né? Então, o acordo, muitas vezes, tem esse viés, né? A chamada, eu diria que é a ferramenta principal de um tema que qualquer tamanho de negócio necessita, a chamada governança corporativa. Governança. Né? Governança corporativa, muita gente entendia que só se aplicava lá para as grandes empresas. Para as SAs de capital aberto, as listadas na Bovespa. Compliance, né? Hoje está muito na moda também. Compliance, né? Gente, isso tudo é fundamental. Independente se a sua empresa é do simples ou se a sua empresa é do lucro real, né, o tamanho do negócio não importa. É lógico, como a gente diz aqui no Sul, né, nós não vamos trazer lá uma bala de canhão para matar um passarinho, né? A gente vai trazer a ferramenta de governança adequada ao tamanho do negócio,
né? Mas sem governança, sem boas cláusulas de administração, né, a sua holding também não terá esse objetivo de proteger o patrimônio e perpetuá-lo entre as gerações, né? Então, uma outra cláusula também que eu costumo bater muito na tecla, né, a questão da administração da sociedade, né? A gente vê muito frequentemente nos contratos sociais aquela cláusula que diz: a sociedade será administrada pelo fulano de tal com amplos e gerais poderes de administração. Gente, isso é uma carta aberta para a pessoa física ali, né, que está ali mandatada naquele momento, cometer aí atos ilícitos, né? E muitas vezes utilizando, né, das ferramentas inadequadas, né, de organização da gestão do seu patrimônio. Então, escalonar poderes, você poder trabalhar, às vezes, com o poder de veto ou não do patriarca, da matriarca, isso tudo é o caso a caso. A própria divisão, né, do poder, o não poder praticar ato de forma isolada, né? Sem dúvida, né? Isso é uma atitude assim que tão simples e que evita tanta dor de cabeça. O cara diz, muita. Para determinadas ações você precisa ter uma decisão colegiada, ou pelo menos com 2 pessoas, né, se a sociedade for pequena, né? Sem dúvida. Então, holding, meus amigos, nada mais é do que uma empresa, né? E ela deve ter todos os cuidados que nós temos nas nossas empresas operacionais. Desde a escolha do tipo jurídico, da formação do capital social, da formação, né, do objetivo dela, da administração, né, da apuração de haveres, né, do fechamento do exercício. Todas essas cláusulas são cláusulas construídas realmente no caso a caso, né? Se você não tem esse cuidado de fazer um levantamento, os meus clientes sabem, né, que eu tenho uns checklists, muitas vezes, gigantescos de informações necessárias, né? Muitas vezes eu começo uma holding familiar simples com 70 questões, com 70 perguntas, que são relevantíssimas na formação desse processo, né? E que muitas vezes eu tenho certeza que a própria pessoa nunca parou para pensar em muitos dos aspectos que vem listados. Rapaz, eu não tinha pensado, nunca parei para pensar nisso. E muitas vezes você precisa estar até junto ali, não respondendo junto, mas levando um indivíduo, a pessoa, a refletir sobre determinados aspectos. E, rapaz, realmente, ó. Exatamente. E aí eu chamo mais um profissional que muitas vezes a gente, né, se alinha nesse processo todo. Já sabemos que advogados e contadores, principalmente, são fundamentais nesse processo. Não tem como você construir uma empresa sem que esses 2 profissionais estejam de braços dados, né? Eu brinco que o advogado, em determinado momento, sai de cena, mas o contador... E muitas vezes um só advogado não é bastante, né, professora? Exatamente. E aí você falou um tema muito importante, né? Quando diz, nossa, você leva as pessoas à reflexão, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Muitas vezes nós chamamos profissionais da área da psicologia, né? Justamente porque é preciso você organizar o ambiente familiar, o ambiente societário, né, com ferramentas multidisciplinares, entender, né, mapear quem é o herdeiro que pode assumir a gestão do negócio, quem é o herdeiro que só vai receber dividendos, porque todos têm direitos patrimoniais. Aqui e acolá tem que aparar algumas arestas, né? Exatamente, né? Então a gente chama, tem inúmeros exemplos aí de empresas, né, de institutos sucessores que trabalham também as ferramentas psicológicas desse ponto, né? Porque eu ouvi numa das suas lives um professor falando uma coisa muito interessante, né? Na realidade, o brasileiro não gosta de falar do tema morte, né? Ninguém gosta de se deparar com essa finitude da vida, né? E com os reflexos que essa finitude da vida nos leva, né? E estamos num momento em que cada vez mais nos deparamos com isso, né? Olha aí o coronavírus, né? Nos deparando com a finitude da vida, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande de não deixar esse assunto para depois, né? Esse assunto precisa, quanto mais, esse é um outro ponto bem importante, né? Que é um outro mito da holding. Eu só vou pensar em organização patrimonial, em construir uma empresa ou planejar a minha sucessão através depois da dos meus 50, dos meus 60 anos. Gente, eu tenho muito cliente
de startup, né, que são aquelas empresas de jovens, né, que começam aí nos seus 20, 30 anos e que tantas coisas boas, né, estão nos trazendo, né, que já começam a separar o que é patrimônio construído ao longo da sua vida particular do seu risco de negócio. Quanto mais cedo você pensa na sua organização patrimonial e no seu legado, no que você quer deixar, né, para os seus filhos, para os seus netos, para quem virá, mais eficiente será a holding. Porque a holding não é um processo estático, né? É um processo que ele também vai se amoldar de acordo com a evolução da nossa vida. Então, se num determinado momento uma holding de um jovem de 20, 30 anos, que não é casado, tinha determinada configuração societária, mas adiante casou, teve filhos, nós estamos aí, os profissionais, para ajustar, né, as ferramentas da holding a essa nova realidade da vida. Então, uma vez construída a holding, não significa que você nunca mais vai alterar as configurações iniciais. Muito antes, pelo contrário. Né? Ela precisa ser adequada, né, à evolução às novas da sua realidades. Vida. É exatamente isso, né? Professor, agora vamos assim para um aspecto assim, um pouco mais prático, agora que a gente conseguiu introduzir, porque nós temos muitas pessoas, e temos pessoas aqui do Brasil todo, viu, professor? Nós temos gente de Tocantins, Maranhão, que eu já vi aqui, tem gente de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, seus vizinhos aí, temos gente do Brasil todo, mas nós temos também profissionais que não são da área jurídica ou contábil. E aí pode chegar o questionamento para eles. Vem cá, agora, esse negócio de holding é só para quem já tem empresa, é só para empresários? Excelente pergunta, Alberto. De forma nenhuma. Para quem é empresário, né, nós fomos, ela é muito específica, né? Ela é uma holding criada nas chamadas holdings de participações, né? São holdings que têm esse foco de organizar o ambiente empresarial, que é um ambiente completamente distinto do ambiente familiar. Eu diria o seguinte, Alberto, qualquer pessoa, né, que queira planejar e organizar o seu patrimônio pode ser um possível cliente de holding. Eu já constituí holding com um único bem, que é o bem familiar, com um único objetivo: você dispensar o inventário no futuro. Então, mais importante do que volume patrimonial, a profissão, se a pessoa é empresário, se é, né, é você entender qual é o objetivo. E o objetivo é realmente, né, o que norteia o tema holding, né? Então, primeiro, você vai diagnosticar o caso concreto, vai entender exatamente qual é a intenção da família, se é não passar por um processo de inventário, se é reduzir licitamente a carga tributária, porque tem uma coisa muito importante, né? Muitas vezes a carga tributária é a motivação de você pensar numa administradora de bens que virará uma holding, né? Hoje nós sabemos, falando de forma macro, só lhe interrompendo, eventualmente o cara é um médico, ele é um médico e assim, fruto da profissão dele, ele começou a adquirir alguns bens imóveis e tal, então vamos dizer, ele tem, sei lá, 6 imóveis. Ele não tem empresa, ele é um médico, ele é um profissional liberal. E aí ele quer encontrar uma forma de pagar menos tributo e de organizar melhor esse negócio aí. Pode ser que a holding seja a saída seja uma ideal grande solução. Ele, né? Nesse exemplo que você deu, Alberto, por exemplo, os tributos incidentes sobre a alocação e a venda desse bem, pessoa física versus pessoa jurídica, cai praticamente pela metade, quando a holding é bem constituída, quando o imóvel está contabilizado na conta contábil correta, quando você utiliza, né, as ferramentas adequadas no processo, né? Até estou vendo uma pergunta aqui que vem bem com esse tema, né? Poxa, mas aí a holding, nós vamos ter que inventariar as cotas depois? Você não só muda, em vez de 6 bens imóveis, você inventaria as cotas? Se você apenas mutou o seu patrimônio da física para a jurídica, você não está dispensando o inventário, não. Nesse momento, você está realmente alterando a figura do que será inventariado. Você passa a inventariar cotas sociais e não bens. Por isso que a mera formação da holding
não é o planejamento sucessório, né? O planejamento da sucessão para a dispensa do inventário virá com a aplicação da ferramenta, por exemplo, da doação da nua propriedade das cotas sociais, né? Com a reserva de usufruto, demais gravames, porque isso é o que vai planejar a sua sucessão de forma antecipada em vida. Perdão, então, para o médico esse que você falou, que quer simplesmente ter uma diminuição, né, na sua carga tributária, seja na venda, seja na locação, ou que uma pessoa jurídica justamente possa gerir os seus ativos, já é maravilhosa a constituição da holding, né? Perdão, não é Tranquilo, Covid não, viu? Garganta seca. Vou pegar uma água aqui. Vontade. Agora, o planejamento da sucessão somente será possível se você aplicar essas ferramentas. Então, isso são situações muito importantes da gente alinhar no tema, né? Sem dúvida alguma. Perdão. Beleza. Enquanto você bebe uma aguinha, vem cá. Uma outra possibilidade já houve, vamos dizer assim, já o evento morte de um patriarca. Certo. E aí a família já está envolvida em um processo de inventário, mas é um inventário que está correndo de forma consensual, não está tendo disputa e tal, mas, de qualquer forma, os herdeiros querem manter essa perpetuidade patrimonial, querem manter a unidade como se antes, como se continuasse ainda sob a tutela do genitor, vamos dizer assim, ou do autor da herança. Certo. A hold também se mostra perfeita para essa finalidade, né, professor? Sem dúvida nenhuma. Muitas vezes, uma coisa que é interessante é que o processo de holding, ele aceita bens ou direitos. Eu posso, inclusive, aportar como capital social o meu direito hereditário, né? Ou a expectativa que eu tenho dentro de um processo de inventário de receber um isso aí, quinhão. professor. Muito Exato. interessante. Ou seja, a pessoa, antes mesmo, eventualmente, de fazer um acordo com o outro herdeiro, ele pode colocar nessa holding a específica dele de se fazer um acréscimo de cotas, ou basicamente a cota que ele teria ou vai ter direito lá na frente. Exatamente, a fração do direito dele. Perfeito. Porque às vezes a gente vê, o herdeiro ele tem direito a 12,5% do patrimônio, né, do sucedido. Né? Esse Sim. direito pode ser vertido dentro de uma holding com a ferramenta adequada de integralização de capital social e se realizará no futuro quando esse processo de inventário finalizar. Então, ela é compatível com direitos, igual ao contrato de promessa de compra e venda. Simone, eu não escriturei ainda no meu nome o imóvel que estou adquirindo de forma parcelada. Posso aportar isso e já ter os benefícios da holding, no sentido de uma menor carga tributária, se eu pretender vender esse patrimônio, se eu pretender alugar esse patrimônio? Sem dúvida alguma, Alberto. Você pode colocar isso. Então, não é apenas o bem aquele que está em seu nome, escriturado formalmente, né, no registro imobiliário, como sendo seu. Né? Então, você tendo a avaliação, né, da sua propriedade, você pode ter inúmeras formas de construir essa holding. Né? Inclusive, os tipos de bens é uma outra coisa que a gente tem que fazer um mapeamento inicial. Né? Simone, eu coloco o meu carro dentro da holding, eu coloco as minhas aplicações financeiras, né? Tudo que não é imóvel, dependendo do seu objetivo, que é normalmente o que é mais importante, por que não? Né? É lógico que veículo é uma coisa que eu tenho muito cuidado, né, Alberto? Porque assim, o carro, a gente troca muito mais frequentemente de carro do que troca tem a questão da depreciação, né? O risco realmente de se perder, né? Exatamente. E o risco do próprio acidente do veículo, né? Porque se a sua PJ passa a ser a detentora do automóvel que você anda todo dia, não há dúvidas que se você se acidentar com esse veículo, né, por um azar aí do destino, né, a pensão vitalícia, muitas vezes, da pessoa que foi acidentada vai cair na sua holding. Então, toda aquela intenção de você proteger os seus ativos, de não misturar o risco de negócio, né, com a sua intenção de construção patrimonial, cai por terra. Então, qualificar o seu universo de bens
através de um diagnóstico preciso, de fato é o grande diferencial da holding bem feita, né? Ter essa visão de que você precisa mapear os seus objetivos, a sua situação familiar, o seu contexto patrimonial, por isso que holding pode ser aplicada para quem tem um único bem ou quem tem 100 bens. Né? Tudo depende do que você intenciona, né? Mas não há dúvidas. Legal, não há dúvidas que a holding hoje é uma ferramenta largamente utilizada por qualquer tamanho de família, qualquer tamanho de negócio, por qualquer empresário, né? Claro que assim, o empresário que tem cotas na empresa, ações na empresa e também um patrimônio construído ao longo da vida, o que nós normalmente não fazemos é colocar as duas coisas no mesmo cesto. Você não vai fazer uma única holding com os bens particulares familiares, que tem lá a linha sucessória, com as cotas que você tem outros sócios. Se você mistura bens particulares com o seu risco empresarial, toda aquela intenção de você não ter essa contaminação cruzada tudo do que vira é seu, risco. Vira risco. Tudo vira Exatamente. Risco. Então, muitas vezes, é necessário você duplicar até CNPJs. Você ter uma holding familiar ou patrimonial ou uma administradora de bens para o seu contexto. Mesmo que, a princípio, isso aí possa ser entendido como um gasto a mais. Né? Não, mas eu vou ter duas empresas, eu vou ter três empresas. Exatamente. Mas aí é que tá, né, Alberto? Por isso que gasto... Ah, meu Deus, quanto é que custa ter uma holding? Por isso que gasto com holding tem que ser alinhado com toda essa situação dos objetivos, porque muitas vezes você vê que ter dois CNPJs, na realidade, é uma grande redução de custo operacional e de risco. E isso é melhor você, muitas vezes, ter duas contabilidades e conseguir, né, sentar com os seus sócios no ambiente da holding de participações para organizar a sucessão empresarial, que é totalmente diferente da sucessão familiar, né? A sucessão familiar é aquele conjunto de pessoas da sua família que não dizem respeito a ninguém e que você vai ditar as regras. Outra coisa é você ser sócio com outras pessoas e você ter lá genros, noras dos seus sócios discutindo uma coisa que você está construindo pelo afeto societário com A e B, né? Então, perfeito. Você misturar esses ativos dentro de uma única estrutura empresarial muitas vezes traz o conflito e até a perda do objetivo inicial, que é você trabalhar com a organização de riscos, né? Isso é fundamental. Muito legal, professora. Assim, nós temos 15 minutos para o nosso encerramento de live, mas nós temos aqui algumas questões a serem discutidas ainda, mas eu gostaria de dar aqui as boas-vindas ao professor Márcio Carvalho de Sá, que também é uma fera também nessa questão de holdings, tudo bem, professor? Né? Que honra! O Matheus, que participou, foi quem abriu os nossos trabalhos, também está aqui presente, foi o primeiro, Matheus Braga, que tratou da questão do seguro de vida, e aí já vem, inclusive, uma fundamental. Pergunta. O seguro de vida pode ser, dentro do que você expôs anteriormente, essa expectativa em receber o seguro de vida pode também ser objeto, pode ser integralizado ou colocado numa holding? Sem sombra de dúvidas, pode. E eu diria o seguinte, seguro de vida é uma das ferramentas do planejamento sucessório fundamentais. Né? Eu mesma sou cliente já há muitos anos, né? Já tenho seguros familiares aqui, né, organizados em conjunto com a questão familiar, porque o seguro claro que o que precisa, Alberto, é avaliar. A gente coloca, né, o prêmio do seguro dentro da holding ou a gente deixa isso com um planejamento sucessório apartado dessa estrutura? Muitas vezes você não tem a necessidade de aportar isso como uma expectativa de direito dentro de uma holding. Até porque muitas vezes os beneficiários desses seguros têm objetivos completamente distintos em relação ao patrimônio. Mas iniciar, né, a sua avaliação patrimonial concatenando a questão da holding com o que você espera na sucessão, com as demais ferramentas, e aí eu trago o seguro, trago também uma outra expectativa muito grande no Brasil, que é você dolarizar a parte do patrimônio. Muita gente está pensando nisso, né, em aportar recursos no exterior de forma lícita, organizada. Isso também é fundamental, ainda mais nesse momento tão tenso de instabilidade econômica. Então, todas essas ferramentas alinhadas, né, eu diria que organizam um planejamento ideal. Por isso e diversifica o patrimônio.
Enquanto uns estão perdendo com a alta do dólar, você pode, pelo outro lado, começar a ganhar com essa alta. Então, é muito legal esse pensamento, inclusive, de internacionalização do patrimônio também. Sem dúvida. Lógico, como você falou, dúvida. de forma lícita, declarada, né? Claro, se recolhendo os tributos. E aí é que se faz mais necessário ainda realmente uma consultoria com uma pessoa que entenda com propriedade do assunto. Sem dúvida. E é por isso que muitas vezes a gente dá as mãos para vários profissionais, né? Tem o profissional que vai atuar no advogado que vai atuar na holding brasileira, tem o consultor de investimentos no exterior, tem a pessoa que vai fazer o seu seguro de vida, o trader, a pessoa que vai ser contratada para organizar os seus seguros de vida. Tem o seu contador, que é fundamental, eu brinco, né? O contador está casado com a holding, né? Porque as obrigações acessórias são fundamentais, é uma empresa como qualquer outra. Então, é um tema, Alberto, que traz muitas frentes, né? O que importa é buscar um profissional que tenha essa possibilidade. Eu trabalho muito no sistema de parcerias, eu entendo que parceria move o mundo, né? Você ter o melhor dos profissionais, né, unidos para trazer a melhor solução é hoje, sem dúvida, o novo caminho do profissional do direito, da contabilidade, de investimentos. Então, todas essas frentes trazem um planejamento extremamente robusto, né, que é o que a gente busca ao fim e ao cabo. É verdade. E assim, uma última questão, antes de nós entrarmos nas nossas considerações finais, existem umas limitações em relação à constituição de holdings imobiliárias, né? Então, vamos dizer, a pessoa que pensa que vai constituir uma pessoa jurídica e botar todos os imóveis dessa pessoa jurídica, e ela se torna, na verdade, uma imobiliária, ela perde alguns benefícios, inclusive na esfera tributária, né, professora? Isso. Agora, seria lícito eu constituir uma empresa que vai ser a imobiliária, aí eu constituo outra empresa que vai ser a administradora da imobiliária. Isso seria possível? É uma burla ou é elisão? O que eu lhe diria, Alberto? Duplicar CNPJ sem sentido eu nunca vou recomendar, né? Você pode, talvez, na mesma estrutura, né, numa holding imobiliária, apenas segregar o momento do aporte. Por quê? O grande problema das empresas imobiliárias é o ITBI, né? O ITBI, nós temos uma isenção condicionada, que é dada pelo Código Tributário Nacional, é diferente da imunidade constitucional, porque a imunidade, ela fala simplesmente em havendo objeto de compra, venda, locação de bens, você não poderá fazer jus à imunidade tributária constitucional. Então, eu sempre digo, a holding ela nunca vai nascer imune, porque o objeto social dela precisa ter atividade imobiliária. Mas ela sempre terá direito à isenção condicionada desse imposto, que é o Código Tributário Nacional que nos dá. Então, durante 3 anos para as novas empresas e 2 para trás, 2 para frente para as empresas já constituídas, do ato do aporte dos bens, você tem que organizar e ficar atento às receitas operacionais. Então, por exemplo, se mais de 51% da receita da sua holding vier de locação ou da venda desses bens, né, no final do 3º ano dessa Constituição, os municípios poderão lhe cobrar o ITBI deste ato do aporte da pessoa física para a jurídica. Então, esse é um custo que você tem que ficar atento. Muitas vezes as pessoas dizem, posso pluralizar, colocar consultoria na minha holding? Ou emitir... Se o risco de negócio permitir, você pode pluralizar o objeto social para que até 49% da receita seja de imobiliário, o restante de outras receitas. Isso. Então, ao invés de você criar uma holding imobiliária e acima uma nova holding para administrar isso, o que eu não entendo como uma estratégia tão interessante, muitas vezes você pode dividir os momentos do aporte. Colocar, então, bens que tenham lá, que sejam destinados ao ativo, né, é um ativo familiar que você não pretende vender, que você não está alugando num primeiro momento, e num segundo momento, eventualmente, né? Exatamente. E num segundo momento, esses que geram a receita imobiliária. O que a gente vai fazer? Por que essa diferença do aporte? Para nós trabalharmos com esse prazo da lei, que é o prazo da isenção condicionada, né? Então, e muitas vezes, Alberto, pagar o ITBI é o menor dos problemas. Por quê, né? Porque a gente tem tantas outras vantagens
seja a proteção patrimonial, seja, né, uma base de ITCD, né, no planejamento sucessório, se você doar a cota social, lá na frente, ao invés de doar os bens, você tem uma base de cálculo reduzida também. Você tem a grande diferença, né, da tributação da atividade imobiliária, porque uma holding optante do lucro presumido, ela terá metade, praticamente 6,73 em termos de tributação, vis-à-vis os 27,5 que seria a nossa pessoa física. Então, nós nunca podemos olhar os impostos de forma isolada, né? Nós sempre temos que, e é por isso que o diagnóstico é tão importante, você ter essa possibilidade de avaliar de forma macro, né, a incidência dos impostos no momento da Constituição e também o desenho disso ao longo, né, da vida com seus objetivos, né, para que você entenda, porque tem uma coisa que é fato, né? Não pagar tributo não existe, né? Não existe. Tem duas verdades absolutas, né, na nossa vida: morrer e pagar tributo, né? Nosso objetivo é que a gente passe dessa para melhor, pagando o menor tributo possível, né? Essa que é a ideia. É verdade, professora. Professora, então, assim, eu tenho certeza que quem acompanhou a gente aqui até esse momento ficou extremamente satisfeito, viu a profundidade e a simplicidade com que nós abordamos um tema que muitas vezes é espinhoso, denso, né? Tem tabu envolvido, tem um assunto tenso, mas assim, foi uma forma tão leve que disse, rapaz, isso aqui dá para eu fazer realmente na minha família, certeza. Dá para chamar para conversar, vamos ver. Sem dúvida. E aí é fundamental você se escorar em pessoas que têm referências, know-how, experiência. E aí eu gostaria que você falasse também, você também capacita profissionais, não é, professora? Para atuar nesse mercado também, não é? Isso. Hoje nós temos aí uma grande oportunidade que é conversar com os colegas. Eu falei das parcerias, né? Conversar com os colegas. Nós temos cursos, né, específicos online ou presenciais, circulamos o Brasil todo aí, né? Temos inúmeros alunos e inúmeros parceiros que vêm disso. Ou seja, nós temos aqui, através da plataforma holdingfamiliar.net, né, a possibilidade de acessar o nosso material, o nosso curso online, e também os nossos cursos presenciais, que assim que passar essa pandemia, né, eu estou louca para voltar para a sala de aula, para interagir, né, com os colegas, com os advogados que querem se aprofundar no tema, que querem realmente entender os mecanismos, o passo a passo, com os profissionais liberais que têm interesse em entender o tema. Então, é muito importante, né, a gente permanentemente estudar esse assunto. Eu sou uma fã, uma apaixonada por esse tema, né? Então, esses cursos nasceram exatamente, né, da minha dificuldade inicial como profissional de encontrar, né, cursos específicos nessa área, e agora, né, depois de 21 anos falando de planejamento sucessório, poder dividir um pouquinho da experiência ao longo dessa trajetória toda, né? Muito legal. E eu estou vendo aqui na holdingfamiliar.net, lá tem os combos, né? Tem o curso só de holding familiar, tem o curso de holding de participação, tem direito societário e empresarial também, ou seja, aqui a pessoa tem as ferramentas, eu não diria só para começar não, mas para começar e ter uma boa base para iniciar nesse mercado, né, professora? É verdade, e assim, verdade. Eu sou aluno, eu lhe conheci porque eu fiz realmente questão de adquirir esse curso, de começar a estudar sobre o assunto, me apaixonei realmente, né? Que bom. E assim, esse evento, essa série de lives que nós estamos realizando, ela veio fruto realmente dessa curiosidade de fazer essa aproximação com os profissionais que são referências realmente na área, mas está se tornando uma coisa maior do que o criador, vamos dizer assim. Coisa boa, Alberto. Nós já conseguimos vislumbrar, inclusive, a possibilidade de nós realizarmos um evento presencial abordando esses aspectos de planejamento sucessório, onde as holdings fazem, eu diria, são a cereja do bolo, usando uma terminologia que você falou aqui ao longo da nossa conversa. Então, assim, fica o convite já antecipado para que, tendo esse evento e tendo outras oportunidades, você vir ao nosso estado, nos conhecer os nossos colegas, as nossas belezas também. Então, você vai ter aqui um lugar de destaque, de honra aqui, um evento que eventualmente nós venhamos a realizar
lógico, com apoio institucional da OAB, com apoio de outros colegas, outros escritórios também, Que levando bom. conhecimento e desmistificando o assunto do Exato, né? Esse planejamento tema. sucessório e das holdings familiares. Coisa boa. Fico extremamente feliz com o seu convite. Aceito já de imediato. E assim que possível, né? A gente vai para o Piauí para conversar sobre isso e trocar conhecimento com tanta gente bacana. Você conseguiu reunir nessa semana do planejamento tributário, sucessório, uma série de profissionais que eu admiro, que respeito Muita e gente fico boa, realmente. extremamente feliz com a sua iniciativa. E que bom que se transformou maior que o criador, porque isso Graças a significa que, Deus. né, estamos com Verdade. boas pessoas aí de mãos dadas para que esse tema seja desmistificado, né? Como E para eu você comentei, ver como até no momento de pandemia você pode tirar coisas boas. sem dúvida. Dificilmente, se não fosse esse isolamento, se não fosse esse momento, eu conseguiria atrair profissionais como você, professora, para E Ah, foi assim, uma coisa assim de última hora, meio é sem planejamento e tal. Está sendo mais ou menos uma experiência, um teste. Vamos ver se numa próxima edição as coisas saem de uma forma mais organizada, programada e tal, com ah, ainda mais conteúdo para o pessoal. isso mesmo, gente. Espero, sinceramente, para nossa audiência que algumas coisas tenham ficado, né, não tão duras, porque quando a gente ouve holding, a gente se apavora, mas na realidade a nossa intenção é a gente ajudar aí, né, o empresário brasileiro, o profissional liberal brasileiro, né, as pessoas, qualquer pessoa que tenha patrimônio no Brasil, a organizar e insistir no nosso país que ele vale a pena, não é verdade? Nosso país Perfeito. é gigante, é lindo e a gente está aí, né, para ajudar as pessoas a prosperarem cada vez mais. É uma Isso, honra pois ter novamente esse seu fica o nosso convite. agradecimento, nosso carinho, nossa admiração pela senhora, tá bom, professora? E Obrigada, amanhã, viu? você que está acompanhando aqui a nossa série de lives, amanhã tem pausa, tá certo? Amanhã podem curtir as outras lives do Churrasco no YouTube, sul e um pastinho. churrasquinho, entendeu? É dia de banho de piscina para quem pode, curtir um pouco mais a família, colocar a leitura em dia, mas na segunda-feira, a partir das 11 horas, eu vou receber o Maurício Ferreira, que é uma Fera. outra fera também. Nós vamos tratar da reengenharia societária e proteção patrimonial. Então, professora, fica novamente o nosso abraço e espero que Obrigada. segunda-feira a gente possa se encontrar novamente, tá Vamos nos bom? encontrar. Estarei lá para ver o Maurício. Gente, brigadão, Valeu. viu? Um abraço a todos.